Boa tarde. A nossa aula de hoje é sobre o romantismo brasileiro, né? E o nosso romancista, escritor escolhido para a nossa aula de hoje foi o escritor José de Alencar, né? E o que nós iremos, qual os objetivos da nossa aula hoje? Identificar as características do romantismo brasileiro e a importância, né, do escritor José de Alencar no período do romantismo, né? Analisar as obras de José de Alencar, e as obras escolhidas para o nosso estudo hoje foi o Guarani e Iracema, né? E desenvolver uma apreciação crítica, né, literária brasileira no contexto histórico e cultural do romantismo, né? O que nós iremos estudar? As ideias principais, os temas e o estilo da vida e obra de José de Alencar, com foco, né, no seu escrito, né, de Iracema e o Guarani. Estudar os trechos significativos das obras e entender as características românticas. Por que eu escolhi, né, o Guarani e Iracema? Nesses dois romances, né, ele vai falar sobre indígena, né? Iracema era uma indígena, né? E a gente vê que nesse escrito de José de Alencar, ele fala sobre cultura, sobre povos, né? E ele era um grande escritor que falava sobre os povos indígenas, né? José de Alencar, ele era um nordestino, né? Um pernambucano. E ele, nessas obras, né, ele fala, que trata sobre a infância que ele viveu, né? E Iracema é um romance indianista, né? E até hoje é uma das principais obras literárias brasileiras de José de Alencar, pois ela envolve a nossa cultura nacional, né? O romance de Iracema, ele traz uma narrativa sobre identidade cultural, né? Que fala sobre a origem, nacionalidade brasileira, que nós sabemos que quando os portugueses chegaram no Brasil, já tinha um povo, e esse povo que aqui habitava eram os povos indígenas, né? E José de Alencar, ele vem valorizar, né? Ele vem trazer essa representatividade brasileira, né? Porque o brasileiro, ele é uma mistura de povos, né? Nós somos uma mistura de povos, e aqui na obra de José de Alencar, Iracema e o Guarani, ele fala, né, desse povo, né, que são os indígenas. E por meio desse enlace amoroso entre a índia Iracema, né, representada, e o português Martim, colonizador português do século XVI, José de Alencar constrói uma narrativa que remonta à gênese da pátria brasileira. Esse encontro de raça teria gerado o povo brasileiro, né? Com certeza, quando nesse romance de Iracema retrata muito bem, porque quando os portugueses chegaram aqui, já tinha um povo, né? E os povos, as nações, né? As etnias, ela acaba se misturando, né? E o Brasil, ele tem esse misto de povos, né? E o romance de Iracema, ele fala justamente sobre isso, né? É um romance de um português com uma indígena. E o Guarani, né, também aqui, o Guarani, ele aconteceu, né, essa história já foi no século XVII, né, uma história construída no interior do Rio de Janeiro, né? E aqui essas obras, elas tratam tanto o Guarani como o Iracema, ela fala como personagem principal um indígena, né?
E José de Alencar, ele expressa esse nacionalismo romântico, né? Que foi a primeira geração romântica. Ele enfatiza a questão nacional através da terra e do índio, considerando esse momento como herói nacional. José de Alencar, nos seus escritos, né, nos seus romances, ele trata, né, os povos indígenas como um herói nacional, né? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles já estavam aqui, né? Então, ele, nos seus romances, ele dá essa ênfase, esse crédito, né? Destaca o indígena como um herói, né? E dessa forma, idealiza o romantismo, né? O romance indianista, né? Porque o José de Alencar, os romances dele eram indianistas, né? Que sempre enfatizava os povos indígenas. E como que ia acontecer a nossa aula, né? De início, a apresentação sobre o romantismo brasileiro, né? Através de slide, mostrando as principais características do romance brasileiro, né? E também apresentar uma visão geral do romantismo brasileiro, focando principalmente nas características de José de Alencar como autor, né? E aqui nós iríamos focar somente no escritor e compositor José de Alencar, né? Mas a gente ia falar de uma forma mais abrangente sobre o romantismo brasileiro, mas com foco no escritor José de Alencar. O que nós iríamos fazer? Dividir a turma em grupos, né? E cada grupo recebeu um trecho, né, da história de Iracema e Guarani. Para cada grupo ler cada trecho, diferentes trechos, né, para ler e analisar. E depois esses alunos iriam discutir e identificar as características do romantismo presente no texto, como nacionalismo, idealismo, a valorização da natureza. Eles também deveriam preparar um breve resumo da análise, né? E para a conclusão dessa aula, esses grupos iriam apresentar suas descobertas e análises para a turma, né, para facilitar uma discussão sobre as características do romantismo, se manifestam uma obra lida e como essas características refletem no contexto histórico do Brasil na época, né? Os recursos que nós iríamos utilizar: computador, projetor, slide, né? E os textos, né? Material impresso das obras de Iracema e Guarani, cópias impressas, né? E quadro e marcadores para anotação durante a discussão. E a nossa avaliação ia ser a participação dos alunos, a discussão e as atividades em grupo, e observar a capacidade do aluno de identificar e interpretar as características do romantismo nos trechos lidos. Avaliar a clareza, a profundidade das apresentações dos grupos sobre as análises dos textos. Por que eu escolhi literatura, né? E romantismo? Porque nessa faixa etária de idade, né, de 15 a 18 anos, os alunos, né, eles gostam de falar de romance, né? Eles estão ainda naquele período de descoberta, né, do primeiro amor. Então essas obras, como elas falam sobre romance, né, de romantismo, e até mesmo de amores que à vista seria impossível, né, de povos e raça diferentes, porque hoje nós vivemos numa sociedade preconceituosa, né, e muitas das vezes os pais, os familiares não permitem, né, o convívio de uma pessoa com outra pessoa de determinada etnia ou raça, né? E aqui a gente vê que nessas obras, né, de José de Alencar, ele enfatiza muito sobre os povos indígenas, né, porque eles são importantes, né, para o nosso Brasil.
Foi através dele, né, deles, que nós tornamos essa nação. E nós, brasileiros, somos uma mistura de povos, né? Então, eu escolhi literatura, né, e romance, porque quando se fala de romance, os jovens e adolescentes, eles se interessam, né? Porque ali, muitas das vezes, nesses romances que a gente lê, muito deles se encontra em alguma característica, pode ter passado por alguma situação parecida, e eles acabam se envolvendo pelo fato de ser uma leitura gostosa de se fazer, convidativa. E nós faríamos essa aula, né, falando sobre o romantismo brasileiro, com foco, né, em Iracema e o Guarani de José de Alencar, né, que é um romance indianista, e também para mostrar para os alunos a importância desses povos, né, dos povos indígenas, para nós enquanto nação. Essa é a minha aula e obrigado.